Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Quantos aqui já ouviu mensagem sobre essa parábola? Quem foi entrando, vai entrando, curtindo e compartilhando. Estou fazendo uma live diferente hoje, no Relento, em cima do monte, no estado do Goiás, na cidade de Anápolis. Cidade linda, é a minha cidade, embora eu more hoje em Brasília, mas essa é a minha cidade. E eu aproveitei esse horário para estar vindo fazer essa live justamente porque tem pouca gente, porque aqui geralmente é lotado. E aí eu quero ser bem breve e eu quero trazer essa palavra para vocês. Lucas capítulo 15, versículo 11. Que diz assim a palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu para ele a fazenda. Com base nessa palavra, eu quero trazer para vocês a respeito desse texto, que é um texto que eu fiquei estudando ele ontem até meia-noite para me conseguir trazer para vocês, e peço graça a Deus para me conseguir transmitir a mensagem dele nessa tarde. Eu nunca preguei em cima desse texto, mas eu quero trazer para vocês nessa tarde. A palavra do Senhor diz que no livro de Lucas, capítulo 15, e chegaram-se a ele todos os publicanos. Chegaram-se a ele a quem? A Jesus. Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe disse, propôs essa parábola do filho pródigo, dizendo o seguinte, que havia um homem, onde este homem tinha 2 filhos. Um dos filhos era o primogênito, o mais velho, e o outro era um jovem mais novo. Diz a palavra do Senhor que esse jovem chegou ao seu pai dizendo, pai, dai-me a parte da herança. Dai-me a parte da herança que me cabe, porque eu quero partir daqui, eu quero ir embora daqui. E ali eu imagino que aquele pai muito se entristeceu naquele momento, mas não hesitou, não impediu, não questionou, não bateu de frente com o filho. Então somente pegou a parte que cabia àquele jovem e o entregou. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem partiu. Ele partiu sem olhar para trás, ele partiu sem dizer adeus, simplesmente foi. E diz a palavra do Senhor que ele foi para uma terra muito longínqua, muito longe, ou seja, ele foi para um outro país. Ele foi ali, não se sabe como que, imagine se ele não se sabe se ele foi andando, se ele foi com algum cavalo, com algum carro de cavalo, não se sabe, mas aquele jovem, ele partiu. E diz a palavra do Senhor que, enquanto Jesus começou ali a ministrar essa palavra, a ensinar aquele povo que estava ali, os fariseus e os publicanos, que eram seus inimigos, eram os que perseguiam Jesus, era eles que, foi através da vida deles que houve toda aquela perseguição, aquela afronta, aquele transtorno todo para que Jesus pudesse ali passar pela morte de cruz. Foi através desses inimigos do Senhor que o Senhor passou ali por todo aquele sofrimento. E dentro aqui do texto de Lucas capítulo 15, tem 3 parábolas, onde as parábolas são da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Então, só que eu quero enfatizar aqui hoje, agora à tarde, sobre o filho pródigo, o filho perdido.
E ali o Senhor Jesus começou a falar a respeito da parábola do filho pródigo. O foco da parábola do filho pródigo não é apenas o filho que se perde, mas o coração do pai. Como ficou o coração desse pai quando viu ali que seu filho pediu a parte da herança, quis ir embora, quis abandonar a casa do pai e quis ir para uma terra, um país distante. Ou seja, imagina o quanto que o coração deste pai ficou sofrendo, ficou entristecido. E ali esse filho, ele partiu. Diz a palavra do Senhor aqui, que ele partiu sem se preocupar com as consequências que poderia surgir no decorrer do caminho, sem se preocupar com o sofrimento do seu pai, sem se preocupar com a situação que ele estava ali passando. Diz a palavra do Senhor que nós sabemos que parábolas, elas são histórias soltas, são respostas teológicas e também problemas reais. Muitas vezes nós passamos por várias situações da nossa vida que é como se fossem essas parábolas, que às vezes nós não compreendemos, mas muitas vezes se torna lição para a minha vida e para a sua vida e para a vida de todos que ouvem. Então, muitas vezes nós passamos por situações que nós jamais iríamos imaginar que passaríamos. E no caso aqui desse jovem, ele não se importou em deixar o coração do pai entristecido, ele não se preocupou em deixar a sua casa, ele não se preocupou com nada, ele simplesmente quis ir embora, ele simplesmente quis viver a sua vida e sair por aí. Tem um hino daquele cantor Marcos Antônio, que diz assim, ó, eu quis viver a minha vida, sair por aí, mas eu te confesso que não consegui, eu estou cansado, deixe-me entrar, preciso de um pouco de água, um pedaço de pão, estou arrependido, quero seu perdão, hoje estou aqui pra gente conversar. Então, nesse sentido, o texto qual estou lendo se baseia dentro da mensagem deste louvor. E ali, as 3 parábolas que Jesus contou aos fariseus e escribas, foi com o intuito de dar respostas, de dar sugestões para que aquele povo acordasse, para que aquele povo pudesse, de fato, se arrepender da sua vida, e de fato pudesse entender que o homem sem Deus ele para nada presta, que o homem sem Deus ele não passa de uma folha seca que vai conforme o vento leva. Então, aqui o Senhor Jesus citou todas essas 3 parábolas, porém enfatizou a parábola do filho pródigo. Deus continua, e eu quero te dizer que nessa tarde, que Deus continua de coração aberto para receber o filho que retorna da casa do pai. Ou seja, que vai retornar à casa do pai. Eu quero trazer aqui para vocês a rebelião do filho, o quanto esse filho pródigo foi rebelde, o quanto esse filho pródigo foi intransigente, negligente, o quanto esse filho próprio só quis olhar para o seu umbigo, o quanto esse filho pródigo não olhou para o seu pai, não teve compaixão do seu pai, não se importou que seu pai poderia sofrer, não se importou com nada, ele simplesmente quis ir embora, ele simplesmente quis partir e o que nos deixa mais assim constrangido e pensativo a respeito, como ele ousou. E até o seu pai, meus amados, vão entrando, curtindo, compartilhando a live, vão curtindo, por favor, para que a live não caia. E ali aquele filho pródigo, ele não se importou em nada, ele não se importou que o seu pai trabalhou há anos para adquirir aquela riqueza, ele não se importou do sofrimento que seu pai adquiriu ao longo dos anos para conquistar tudo que ele conquistou. Ele simplesmente pediu a parte da herança e quis ir embora. E o que eu quero te falar é que essa rebelião do filho mais novo, dizendo, dai-me
a parte da fazenda que me pertence. Traduzindo, o que ele quis dizer com isso? Pai, dai-me a parte da minha herança. Na lei judaica, o filho primogênito, o filho mais velho, ele recebia a sua herança dobrada, ele recebia 2 vezes mais o valor da herança, quando se era filho primogênito. No caso aqui desse filho mais novo, o filho pródigo, ele recebeu apenas uma parte da herança, porque ele só tinha direito a uma parte. E ali ele recebeu essa parte conforme os mandamentos bíblicos, conforme os mandamentos da lei judaica. Então o pai, como ele era um homem que temia a Deus, ele era um homem que andava conforme a lei, ele era um homem que andava conforme a vontade de Deus, ele cedeu a parte da herança e entregou ao filho, sem perguntar o que ele iria fazer, sem perguntar para onde que ele iria, mas ele entregou. Diz a palavra do Senhor que ele chegou, diante do seu pai, sem a menor cara de pau, e falou: pai, dai-me a parte da minha herança. E assim o pai fez, e assim o pai entregou. Eu imagino que, a gente entende dentro desse texto aqui, que pedir a parte da herança, como que um filho vai pedir a parte da herança para os seus pais, sendo que seus pais estão vivos, sendo que seus pais não morreram? Como um filho tem tal ousadia, sem temor a Deus, sem respeito aos pais, como que ele chega e pede ali a parte da herança, sendo que seus pais estavam vivos? Pedir a parte da herança com seus pais vivos é a mesma coisa de dizer para o seu pai que não ama, que não respeita. É a mesma coisa que dizer: para mim, meu pai, o senhor já morreu. Para mim, o senhor já morreu, porque eu não quero saber do senhor, eu quero a minha parte, eu quero o meu dinheiro, eu quero o que eu tenho de herança para herdar. Então, olha a situação que esse filho pródigo deixou seu pai triste, matou seu pai em vida, matou seu pai no sentido de matou os sentimentos do seu pai, mas aquele pai humilde foi ali e entregou a sua herança ao seu filho. Mas o certo não é assim. O certo, quem tem herança para receber, seus pais ainda estão vivos, o certo é aguardar. O certo é esperar o tempo de Deus na vida dos seus pais. Quando sim Deus recolher os seus pais, aí sim você vai tomar posse daquilo que ele deixou para você. Não fazer como esse filho pródigo, que não amou e nem respeitou a Deus, e nem amou nem tampouco respeitou seu pai. Ele simplesmente pediu e quis ir embora. Esse filho estava pensando o seguinte, a imagem que ele estava passando: eu me interesso mais na herança do que no Senhor. Eu me interesso mais no dinheiro que o Senhor tem para me oferecer do que no Senhor. Eu quero só meu dinheiro. Para mim, o Senhor já morreu. O que importa é a herança, o dinheiro que eu tenho para receber, as terras que eu tenho para receber. É como se ele quisesse dizer, não no seu coração: eu já matei o Senhor, no meu coração o Senhor já morreu. Aqui vemos três movimentos, 3 situações do pecado em total evidência: a ruptura do relacionamento, o abandono ao pai. Ele abandonou o seu pai por causa da herança. Aqui nós vemos também autonomia ilusória, vivendo dissolutamente, vivendo sem regras, vivendo sem limite, vivendo sem temor, sem pudor, vivendo de uma forma que desagrada a todos. Todos que estavam ali, imagino que todos quando ficaram sabendo que o filho fez isso com o pai, imagina os falatórios, imagina o que esse pai não ouviu das pessoas, o que esse pai pôde ouvir. Mas ali esse filho pródigo não importou, ele simplesmente pegou a sua herança e foi embora.
E aqui nós, né, como citei, nós estamos vendo aqui 3 movimentos do pecado, que é a ruptura do relacionamento com o pai, o abandono ao pai, a autonomia, que é a ilusão do pecado. O mundo só oferece para nós ilusão. O mundo só oferece para nós mentira. O mundo só oferece para nós discórdia. O mundo só oferece para nós destruição, não só da vida espiritual, como também da vida física. Quantas são as pessoas que caem no mundão, caem no pecado e ali a sua vida é ceifada. E ali ele muitas vezes é levado à morte. Não é assim que acontece? Vocês não conhecem pessoas que já aconteceu isso com eles? Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Vão apertando a tela, porque eu não estou vendo ninguém curtir, para que as outras pessoas também possam receber a live e possam ouvir também a mensagem. Vão apertando aí, vão curtindo a live, por favor. E ali nós podemos ver também o distanciamento progressivo. Esse filho pródigo, ele foi para um país distante. Ele não mudou de cidade, ele mudou de país. Ele foi para uma terra longínqua. Ele foi para um outro país. Ele quis tanto viver sua vida e sair por aí, que ele não quis mudar de cidade, quis mudar logo de país, para que ali ele pudesse viver da forma como ele queria, para que ali ele pudesse viver, andar conforme ele queria, sem se preocupar com os falatórios, sem se preocupar com ninguém. E assim ele fez. Ele foi para outro país. Não é assim que muitas pessoas fazem com Deus? Quantas são as pessoas que estão na casa do Pai, na casa do Senhor, e de repente esfriam na fé, de repente perde o interesse pela presença do Senhor, perde o interesse pela palavra do Senhor, perde o interesse pela presença do Senhor. Quantas são as pessoas que sentem saudade do Egito? Quantas são as pessoas que sentem saudade do mundo? Tem pessoas que ouvem uma música e falam: meu Deus, essa música, como eu gostava dessa música. Quantas são as pessoas que ouvem e vê e olha para o mundo e sente saudade do mundo? Não é diferente. O povo de Israel, quando eles foram libertos ali, que eles eram cativos no Egito, quando eles estavam no deserto, eles sentiram saudade do pepino e da cebola, até mesmo do sepulcro do Egito. Olha que falta de consideração para com o nosso Pai, que falta de consideração para com o nosso Deus. Porque quando nós estamos na casa do Pai, nós somos protegidos. Quando nós estamos na casa do Pai, o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos prospera, o Senhor muda a nossa história, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda. A proteção de Deus está sobre nós. Mas quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós saímos da casa do Pai, aí nós estamos à mercê do diabo, nós estamos à mercê da mão do inimigo. Meus amados, vai entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Se vocês não curtirem a live, eu não consigo permanecer na live, porque o próprio TikTok derruba a live. Vou entrando, curtindo e compartilhando, por favor. Vão apertando aí na telinha. Vão entrando e curtindo, que eu não estou vendo ninguém. Então, quando nós esquecemos e saímos da presença do Senhor, nós perdemos a proteção do Altíssimo. É assim que muitos fazem com Deus. Estão na casa do Pai e de repente abandonam o Senhor, vão embora, deixando a casa do Pai. Percebam que, enquanto esse jovem estava na casa do seu pai, enquanto esse jovem estava sob a proteção do seu pai, tudo era provido, tudo ia bem. Ele era guardado, ele era respeitado, ele era honrado pelos servos do seu pai, ele era respeitado e ele estava sob a proteção e o amor do pai. Mas chegou este dia que o jovem não quis saber. A rebeldia da juventude, a falta de temor, a falta de reverência levou esse jovem a abandonar a casa do Pai. Ou seja, quando nós estamos na casa do Pai, ou seja, está na casa do Pai, mas mataram Deus no seu coração. Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja, mas não sente mais amor por Deus, já matou Deus no seu coração, não sente mais temor de Deus.
Quantos são as pessoas que estão ali apenas de fachada? Estão ali para fazer uma social. Estão ali apenas para mostrar ao pastor que ainda está indo aos cultos. Mas o seu coração já está longe de Deus. O seu coração não está mais na palavra do Senhor. Ele não tem mais o brilho do Espírito Santo. Ele não tem mais o temor de Deus. Ele anda segundo a sua própria vontade. Está na igreja, né? Como citei, muitos estão dentro da igreja, mas Deus já está excluído do seu coração. Então, a autonomia desse jovem, ele pegou a parte da herança, não para comprar uma casa, não para comprar uma outra casa, não para construir algo para ele, não para investir, não. Ele sabe por que esse jovem pegou a sua parte da herança? Pois eu te digo agora, meus amados irmãos. Ele pegou a parte da herança simplesmente para gastar à toa naquilo que não é pão. É pecado você gastar o seu dinheiro em coisas vãs. É pecado você gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que vai te trazer prejuízos futuros. Então nós temos que ter sabedoria para administrar o nosso dinheiro. E assim, aquele jovem pegou a sua parte da herança para destruir, para sua própria destruição. Ele pegou a parte da herança onde o pai ajuntou toda aquela herança por anos trabalhando, e em poucos dias aquele jovem acabou com tudo. Ele pegou a sua parte da herança, sabe para quê, meus amados? Pois eu vou dizer para vocês agora. Ele pegou a parte da herança para gastar com as meretrizes, para gastar com as prostitutas, para gastar na prostituição. Ele pegou o seu dinheiro para gastar em bebidas. Ele pegou o seu dinheiro para gastar com amigos falsos. Ele pegou a herança do pai para gastar nessas coisas que iria levar ele à sua destruição, tanto física quanto espiritual, porque a mais que importa é espiritual. Então ele gastou a herança do pai naquilo que não era pão. E diz a palavra do Senhor que, ainda enfatizando as ilusões do mundo, hoje, porque as pessoas abandonam a Deus, Por que as pessoas abandonam a Deus? As pessoas hoje abandonam a Deus para viverem como querem, sem ninguém para mandar, querem viver na prática do pecado, para se afundarem na prática do pecado e assim morrerem espiritualmente, aquilo que eu mencionei, até mesmo fisicamente. O filho mais velho vai dizer lá em Lucas, lá no versículo 30, que que o filho mais novo gastou todo o dinheiro, toda a herança do pai com as meretrizes, com as prostitutas. Ou seja, pegou a herança do pai para gastar com prostituição. Como que Deus iria abençoar? Nunca. E aqui nos três movimentos do pecado, o distanciamento progressivo. O distanciamento progressivo, o texto diz que ele foi para outro país, né? Bem longe, terra distante, seja ele pegou o que era dele, matou seu pai no coração e foi embora, sem olhar para trás, para mais distante possível da casa do pai, para gastar com aquilo que não é pão, para gastar na prostituição, para gastar com as meretrizes. E quantos são os filhos de Deus que fazem da mesma forma? E quantos são os filhos de Deus que praticam as mesmas obras que o filho pródigo praticou? Não honrando a Deus, não honrando o seu pai, não honrando a sua criação, não honrando aquele que cuidou, aquele que amou. Muitos fazem isso até hoje, abandonam a Deus, tiram Deus do seu coração, abandonando a Deus e vão para mais distante que podem. E ir para longe de Deus significa sua destruição, tanto espiritual quanto física.
Quem se afasta da presença de Deus, ele está buscando a sua própria sentença. Ele está buscando o seu próprio declínio espiritual. E o ir para longe de Deus, que é pai ao receber, e poucos tempos depois o pai volta a receber ele com alegria. Mas diante de tudo isso, ele abusou do amor do pai, gastando toda a sua herança na prostituição. O pai recebe ele de volta com alegria. Vai entender esse coração misericordioso. Quando ele quis voltar, o pai dele recebeu-lo com um coração alegre. Então nós vemos aqui que o coração do pai se assemelha ao coração do Criador. Quantas são as pessoas que saem da presença de Deus, vão para o mundo, e quando eles querem retornar, eles retornam e o pai recebe com grande alegria. O pai recebe eles com amor. Porque o amor de Deus é um amor maior do que o amor de uma mãe para um filho. O amor de Deus é um amor ágape. Então Deus, ele olha, a palavra do Senhor diz que Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. O amor de Deus é o amor ágape, o amor incondicional. Só tem esse amor quem de fato tem um filho, mas o Senhor olha para nós com o olhar desse amor ágape, um amor de pai para filho. Veja bem, o texto diz que em nenhum momento o pai expulsou o filho. Em nenhum momento o pai indagou o filho perguntando: por que você quer essa herança? Você está indo para onde? Vai fazer o que com essa herança? Em nenhum momento o pai indagou a esse filho que estava indo embora. E assim também Deus os faz conosco. Quando o homem decide abandonar Deus, quando o homem decide a pecar, o coração dele já está longe de Deus. Deus não vai te perguntar se de fato você vai fazer isso e para que você vai fazer. Ele simplesmente deixa. Porque Deus, ele não vai obrigar ninguém a ficar na sua presença. Tanto é que o Senhor nos concedeu o livre-arbítrio. Tanto é que o Senhor nos concedeu o direito de escolha. Nós temos o direito de escolha. Diz o texto que ele foi embora sem falar nada. Ele simplesmente foi embora. Não é dito que o pai expulsou o filho mais novo. O pai respeitou a sua escolha, respeitou a escolha do filho. Ah, meu filho, você quer ir? Tá bom, vou te dar a sua parte. E assim foi feito. Sabe por quê? Porque Deus concedeu, como citei, Deus concedeu o direito do livre-arbítrio para mim e para você. Deus não é invasivo. Deus, ele só entra se nós dermos lugar. Deus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E diz a palavra do Senhor que, mesmo depois tendo que arcar com todas as consequências, o livre-arbítrio, liberdade de escolha, o homem é livre. Só que um dia o homem dará conta dos seus frutos a Deus. Então o Senhor nos dá direito de escolha, o livre-arbítrio. Só que chegará um dia que a conta vai chegar. Vai chegar um dia que nós teremos que prestar contas diante de Deus. Teremos que prestar conta diante do Senhor. O pai respeita a escolha do filho. Eclesiastes 11, referências, lá em Eclesiastes 11, Romanos 12, Romanos 14, 12. O pecado sempre promete liberdade, mas ele intriga a morte. Física e espiritual, distancia Deus do seu filho. O que afasta Deus é o pecado que afasta nós de Deus, não é Deus que afasta de nós. Então o pecado, ele promete liberdade, mas a consequência dele é a morte. A queda e a fome do filho pródigo, do filho mais novo. Nem tudo foi flores para o filho pródigo, não.
para o filho mais novo, chegou a hora que o dinheiro acabou, chegou a hora que ele gastou toda a herança, chegou a hora que ele não tinha mais dinheiro para pagar as meretrizes, chegou a hora que ele não tinha mais dinheiro para pagar bebidas para os seus amigos, chegou a hora que ele não tinha dinheiro sequer para se manter, chegou a hora que ele não tinha dinheiro sequer para se alimentar. E diz a palavra do Senhor que esse filho, quando viu que seu dinheiro acabou, ele perguntou para si: cadê os meus amigos? Cadê as mulheres que estavam em volta de mim? Ele se viu sozinho e foi aí que a ficha caiu. E foi aí que ele entendeu que agora, como que ele iria fazer? Que agora ele teria que procurar um trabalho, que agora ele teria que fazer algo para sobreviver. Por quê? Porque o seu dinheiro havia acabado. Porque ele havia gastado dinheiro naquilo que não é pão. Ele havia gastado dinheiro com coisas que não agradavam a Deus. O filho pródigo achou e se viu e pensou que teria, o filho pródigo achou, ele pensou que teria autonomia longe da casa do pai, ele achou que ele seria honrado, ele achou que ele seria respeitado, ele achou que ele seria bem visto, e não, ele falhou, ele se viu sozinho, ele se viu sem dinheiro, ele se viu sem condição nenhuma de sobrevivência. E ele pensou, na mente dele antes, né? Ele pensou: estou com dinheiro no bolso, estou longe da casa do meu pai, estou longe de todos os irmãos do meu irmão mais velho, para encher a paciência. Não é assim que as pessoas pensam quando se afastam de Deus? Ele pensa: agora estou livre, não tenho mais o pastor sobre mim, não tenho que aguentar mais os irmãos da igreja vigiando a minha vida, os sufoqueiros de plantão, eu não tenho que aguentar nada, não tenho mais que submeter aí aos cultos, não tenho mais que me submeter aos cultos de doutrina, aos cultos de ensino, à escola bíblica dominical, eu não tenho mais que participar do culto à noite, eu não tenho que fazer mais nada, eu quero viver em paz, eu quero viver, e achando que ele poderia viver em paz. Como? Não tem como ter paz sem Cristo. O mundo busca uma paz que não existe. Paz somente em Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar paz. O mundo, ele traz ilusão e morte física e espiritual. Mas paz, nós encontramos essa paz somente em Cristo. E ali aquele jovem jogou a sua vida, que era tão abençoada, tão boa, no lixo, na lama, jogou tudo aquilo que Deus havia feito para ele. Ele não quis, ele rejeitou tudo. E ali ele deu lugar para a miséria, para a pobreza, para o seu declínio espiritual. Ele deu legalidade para que o inimigo agisse na vida dele. E é assim que o inimigo faz. Ele te promete, mas ele te toma. Ele te dá, mas ele te toma. E assim aquele filho pródigo pôde sentir que quão pequeno ele era, o quão ele estava perdido diante de tudo que estava acontecendo com ele. O jovem que queria a independência emocional e financeira, queria viver a sua vida, andar por aí. Agora se vê dependente de um estranho, dependendo de um estranho, porque o dinheiro havia acabado. Os amigos foram embora, as meretrizes foram embora. Agora, para se sustentar, ele teria que trabalhar. Na casa de seu pai, ele tinha tudo. Na casa de seu pai, ele tinha comida. Na casa do seu pai, ele tinha roupa. Na casa do seu pai, ele tinha conforto. Na casa do seu pai, ele tinha tudo. Agora não tinha mais nada. Agora procurava a ajuda de um estranho para trabalhar, para não morrer de fome. Dependendo de um estranho para trabalhar. E mais, trabalhar, olha o trabalho que ele conseguiu. Ele foi trabalhar no meio dos porcos. E ali diz a palavra do Senhor que a fome era tão grande naquele país que veio uma